Na última aula, nós falamos sobre como você aprendeu a amar mesmo sem ninguém nunca ter te ensinado, sem ter feito um curso, uma faculdade sobre relacionamento. E hoje a gente vai descer um degrau um pouco mais profundo sobre esse assunto, porque não adianta você olhar para tudo isso que você viveu se você não olhar para aquilo que você acreditou que era uma verdade absoluta na sua vida. E é exatamente isso que a gente chama de crença. E eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Crenças são lentes pelas quais você enxerga o mundo, o amor, o dinheiro, o sucesso. E se você não muda essa lente, vai continuar enxergando tudo do mesmo jeito, mesmo que mude o homem, a cidade, de país, de planeta. Se a crença não mudar, nada vai mudar. Por quê? Porque as crenças escondem o porquê de tudo. E se eu te perguntasse agora, você acredita que é fácil ter um relacionamento saudável e ser amada? Você acredita que existem homens bons que não traem, que são fiéis? Você acredita que é digna de um relacionamento leve e profundo? O que você responderia? De verdade. Sem historinhas. O que você acredita de fato sobre tudo isso? Porque crenças são verdades que você aceitou como absolutas na sua vida, mesmo que nunca tenha escolhido conscientemente acreditar nelas. Elas não são racionais, elas são emocionais. Elas são instaladas por repetição, dor e trauma. Então, na sua mente, desde a infância, elas governam todas as suas escolhas, inclusive as afetivas. E é por isso também que você atrai sempre o mesmo tipo de homem e nem percebe. Tem mulher que nem consegue perceber que só mudou o CPF, porque não está conectado com o que você quer de fato. Você está se conectando com o que você acredita que merece. Crenças são verdades que você aceitou como absolutas, mesmo sem nunca ter escolhido conscientemente acreditar nelas. Elas não são racionais, elas são emocionais. E elas são instaladas por repetição, dor e trauma. Estão na sua mente desde a sua infância e hoje governam todas as suas escolhas, inclusive as afetivas. E é por isso também que você sempre atrai o mesmo tipo de homem e às vezes nem percebe que está nessa dinâmica, porque você não está se conectando com o que você quer de fato, e sim com o que você acredita que merece. O ciclo da repetição, como você recria a sua infância na sua vida amorosa hoje. Você está apenas repetindo algo que você acredita. Você não está, às vezes, apaixonada por ele. Você está familiarizada com ele. A forma que ele age, que ele fala, os comportamentos que ele tem, o jeito dele, absolutamente tudo que ele faz. Tudo lhe é familiar e por isso que você acredita que tem essa conexão tão forte. O cérebro inconsciente, lembra da caixinha de memória? Pois é, ela busca aquilo que é familiar, que ela já conhece de alguma forma, não o que é saudável. Entenda a diferença disso. Então, por pior que seja a situação ou a dinâmica em si, se ela lhe for familiar, a sua mente, ela vai simplesmente achar que tudo isso é normal e vai te manter ali, simplesmente porque ela acredita que aquilo é bom, mesmo. Por exemplo, a mulher que sempre é traída dentro do relacionamento. Por pior que seja uma traição, para a mente dela isso é normal. E essa, inclusive, foi a minha dinâmica durante anos da minha vida. Foram 16 anos presa em um relacionamento onde eu era traída constantemente e que, inclusive, ele engravidou uma amante dele estando casado comigo. E mesmo assim, eu não me separava, eu acabava sempre voltando. E mesmo que, obviamente, eu entendesse que aquilo era errado, ainda assim, não era tão absurdo assim para mim. Por quê? Porque essa era uma dinâmica que me era familiar. A minha avó viveu isso, a minha mãe viveu isso. Então, para mim, era normal.
E se amor na sua infância veio com dor, com escassez, ausência, traição, confusão, assim como foi com a minha, é isso que a sua mente escolhe como amor. Tem que ser assim. E se você vai repetir, não porque quer, mas porque a sua mente acredita que isso é normal. Isso é algo que eu vou falar muito com vocês aqui. Você não está escolhendo errado porque tem azar no amor, ou porque amor não é para mim, né? Muitas falam assim. Você está repetindo porque acha que isso é exatamente assim que funciona e é isso que é amor e pronto e acabou. Toda crença ela precisa ser questionada, ou ela vira uma prisão invisível. Você pode passar a vida inteira acreditando que algo é verdade sem questionar, sem nunca ter parado para perguntar: quem me ensinou isso? Mas quem disse que essa é uma verdade absoluta? Por que que comigo é assim, com outra pessoa não? Por que que eu acredito que amar é sofrer? Por que que eu acho que sou difícil de amar? Por que que eu só escolho quem não me escolhe? Toda crença que você não questiona, você obedece. E toda crença obedecida, sem consciência, se torna uma sentença emocional, porque você vai ficar presa nisso. Você vai repetir, vai atrair, vai viver a mesma história com outro nome, achando que o problema é você. Agora me responde com sinceridade. Será mesmo que homem nenhum presta? Nenhum? Ou será que existem pessoas ruins e elas podem ser homens ou mulher? Ou será que você cresceu num ambiente onde todo mundo acredita nisso, que homem não presta? Você parou para pensar que talvez não seja que o mundo é assim, mas o pedaço dele, um pedacinho dele, que você convive, que você viveu, é suas amigas, seu trabalho, sua vizinhança, seu histórico familiar. Tudo isso valida a sua visão de mundo. Mas a vida não é o seu bairro. Existe um mundo inteiro com homens conscientes, mulheres realizadas, relações maduras, prosperidade, abundância, leveza, paz, tranquilidade. Você só enxerga a mesma dinâmica repetitivamente porque está inserida num ambiente que reforça essa mesma crença. Porque toda crença é auto-validável. Por isso, mulher, toda crença precisa ser colocada na mesa. Porque quando você não questiona, ela vai virar uma lei na sua vida, uma lei absoluta. Você não está aqui para viver segundo as leis que te limitaram a vida inteira ou aquilo que você aprendeu. Você está aqui para escrever uma nova verdade, uma nova visão de vida e de mundo. O tipo de homem que você atrai revela a sua crença mais profunda. Você não atrai um homem ausente à toa. Você vai atrair um homem ausente porque lá no fundo carrega uma crença de que precisa lutar para ser escolhida. Eu vou te dar um exemplo disso. Imagina uma crença: eu preciso me esforçar para ser amada. A mulher que carrega essa crença, ela vai atrair qual tipo de homem? Homens que exigem esforços, mas não entregam reciprocidade. A crença de que o homem trai. Você vai atrair um homem instável, sedutor, mentiroso, infiel. Crença de que nenhum homem dá conta de mim. Que tipo de homem que você vai atrair? Homens fracos, infantis. Por quê? Porque você precisa continuar se sentindo forte demais. Olha como eu sou forte. Nenhum homem dá conta de mim. Sou eu quem dou conta deles. Exemplo, a adulta com síndrome da Salvadora. Você não atrai o homem que você quer, você atrai o homem que confirma a sua crença. Porque toda crença é auto-validável. Quais tipos de homem você tem atraído? O que é ser antes de ter? Por que isso vai mudar tudo na sua vida? Porque antes de viver um relacionamento diferente, você precisa se tornar uma mulher diferente. Se você continuar sendo a mesma mulher que você é hoje, você vai ter exatamente os mesmos resultados que teve até agora. Não tem como plantar morango querendo colher uva. A minha mãe sempre diz isso. A mulher que acredita que carrega a crença de baixo valor próprio não vai atrair um homem que a valoriza.
A mulher que tem a crença, que acredita no seu valor, ela vai atrair um homem que a valoriza. A mulher que solta, a mulher que se enxerga digna de ter um amor, não vai se emocionar com migalhas. Por quê? Porque ela exige profundidade. Você não terá um relacionamento saudável enquanto for uma mulher que normaliza sofrimento, que acha que é normal e que é assim com todo mundo, quando na verdade não é. E é por isso que aqui na mentoria a gente começa de dentro para fora. Você só vai ter a vida que você deseja e só vai ter os resultados que você quer quando você se tornar uma nova mulher. O tipo de homem que se aproxima de você diz muito sobre as crenças que você carrega. Relacionamento saudável começa em um lugar que ninguém nunca te contou, no que você acredita sobre você mesma. É forte isso, né? E se você continuar tentando mudar o outro sem mudar o que sustenta as suas escolhas, vai continuar entrando em ciclos que confirmam aquilo que você acredita que merece ou que não merece. Relacionamento é uma colheita, ele é a colheita, mas a raiz é invisível e essa raiz se chama crença. E a partir de agora, você não vai mais viver no automático. Chega de deixar a vida me levar, a vida leva eu? Não, aqui não. Aqui você vai aprender a escolher com consciência.